obrigado por sua glória, o que eu irei sentir. Não sei se vou dançar ou nos seus braços cair, mas eu sei na tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Amigos. E hoje vamos falar sobre histórias que inspiram, transformam e tornam legado. Nosso convidado hoje dedica a sua vida em registrar trajetórias de grandes empresários, líderes, personalidades em livros que atravessam gerações. Gente, esse programa hoje tem um significado muito especial para mim, porque ele também está escrevendo a minha biografia, que será lançada na Bienal do Livro em São Paulo. E então, hoje a gente vai falar como que nasce uma biografia, gente. O que faz uma história merecer ser contada. Então isso nós vamos descobrir, isso e muito mais nós vamos descobrir hoje, que eu estou tendo a honra de receber ele, que tem uma história fantástica, não somente como escritor, como editor, mas como um cara que é temente a Deus e tem tanta história, tanto know-how na área da literatura no Brasil e no mundo, hein? Então, sejam muito bem-vindos ao Entre Amigos. Já vamos revelar a nosso convidado aqui com muito carinho. Seja bem-vindo, professor Ribeiro. Prazer. Seja bem-vindo. E vamos lá. Vamos falar um pouco sobre literatura, história, livros, cultura, música e empreendedorismo. Professor Ribeiro está em casa. Aqui, literalmente, o programa Entre Amigos. O professor Ribeiro nasceu há alguns anos já com o desejo de contar a história, né? A gente tem, graças a Deus, né, amizade com tanta gente, conexão, network com tanta gente interessante. E aqui, tanto eu quanto a nossa produção aqui do Entre Amigos tem esse cuidado de trazer pessoas que de fato têm histórias reais, que possam inspirar, né? Trazer novamente, sabe, aquele fôlego de vida, aquela vontade de lutar. E você, esse cara, seja muito bem-vindo. E eu queria já, de antemão, já aqui, perguntar, eu conheço um pouquinho da história do professor Ribeiro, do seu resultado, do seu know-how, do que você já representa para a literatura no Brasil, de tantas biografias, de tantos homens, né, famosos, com histórias lindas e inspiradoras. Mas antes de ser o professor Ribeiro, né, de ser o CEO da editora Eficaz, né, quem que é o professor Ribeiro na essência? De onde você veio? Né? Conta um pouquinho de você, que até eu tô curioso. Eu nasci em Osasco, Osasco. Filho de padeiro e mãe doméstica. Que legal. Uma família bastante grande, pais analfabetos. E trabalhei numa empresa chamada Cobrasma. O pai era padeiro, mas era português? Não, era brasileiro mesmo. Brasileiro, tá. E trabalhei numa empresa com 13 anos de idade, chamava Cobrasma, fazia trem, metrô. Era a primeira empresa que fazia trem e metrô do estado de São Paulo. Você começou a trabalhar com 13 anos? 13 anos. Registrado em carteira, tenho guardado o documento, porque naquela época podia se trabalhar com essa idade, né? E a única opção que a gente tinha era ou virava ladrão, porque não tinha para onde correr, ou trabalhava muito e estudava, e esse caminho que a gente escolheu. Que fantástico. Aí entrei de mecânico pelo Senai, depois estudei bastante. Você fez Senai também? Ah, fez Senai? Já é Senai? meu terceiro convidado que vem aqui que fez Senai. Mas há muito tempo. Eu fiz elétrica no Senai lá em Campinas. Eu fiz mecânica geral. Mecânica geral, e aí depois fantástico. Eu fiz desenhista, projetista e me formei em engenheiro. Engenheiro mecânico, isso no século passado. Engenheiro mecânico. Quantos anos você tinha, Ribeiro? Quando eu entrei na Cobrasma, com 13 anos. Quando eu me formei em engenheiro, com 21. 21. Lá a gente era muito incentivado a estudar, era uma empresa de mecânica. Só que aí depois veio a crise de 94, Collor, Zélia Cardoso, a Cobrasma faliu em Osasco, em geral. E aí tive que buscar outros caminhos. E aí não tinha emprego, uma crise tremenda no Brasil, inflação depois do Sarney era 1000% ao ano. Uma época que não era nem... Você tinha nem nascido ainda. Ô, gente, já tinha. E aí eu acabei caindo em vendas. Caí em vendas, vender carros em barbearia Alphaville.
e vendedor. E não tinha salário, não tinha nada. Tinha que vender e comunicação e ganhar comissão. E ali eu comecei a conhecer técnicas de vendas, comportamento, etc. Aí me tornei gerente, diretor de Você multinacional. já tinha o dom da comunicação desde essa época? Não tinha. Aprendi muito curso, muito livro e pela necessidade. Tem duas maneiras de aprender na vida, uma pelo amor e pela dor. No nosso caso aqui foi sempre 100% pela dor. E aí tinha que aprender. Então eu observava muito os campeões de vendas, conversava muito com os gerentes e comia a informação. Antigamente era fita de videocassete, então os treinamentos que existiam naquela época eram fitas de vídeo. E assistia todos os treinamentos, e aí fui adquirindo muita informação. E aí até me tornar gerente e treinar outras pessoas. E aí eu via que as pessoas iam crescendo, desenvolvendo, ganhando muito dinheiro. E aí você vai tendo, as pessoas vão gostando de você quando você ajuda, né? Sim. E esse servir me fez muito bem porque ajudei muita gente, muitos diretores. Eu até, uma época aí, a gente ficou, vamos fazer um balanço. Presidentes de multinacional, diretores foram meus alunos, foram vendedores, gerentes. Fala que bom, plantamos boas sementes aí, isso desde 94. Gente, fantástico. Até 2026. Esse currículo do professor Ribeiro eu não sabia até, gente. Pouca gente sabe. E assim, já você tinha seus 20 e poucos anos nessa época, né? 20 anos. Comecei com 18, mas é verdade. E fui empreendedor então, com 18. E até então, você ainda não tinha encontrado esse dom como escritor. Até então, Sim. Você já tinha escrito alguma coisa até Sim, eu escrevi um livro chamado idade? Personalidade do Vendedor de Sucesso, em 1999. O meu primeiro livro de vendas. Quando você começou a buscar conhecimento como vendedor. Crescimento. E aí coloquei tudo que eu tinha aprendido de técnicas de vendas que usam até hoje. Muitas delas, técnicas de persuasão, de conquista, tudo baseado em livros que existem há muito tempo. A sua carreira como escritor começou nessa Só que eu fiquei 20 anos parado. Esse livro ficou 20 anos, como a maioria das pessoas que escrevem um livro e só escreve um e param naquele muito tempo. Eu vim despertar, que é o renascimento mesmo, depois da pandemia. Quando 2020 até o momento atual, aí ligou o turbo. Eu já tinha bastante conhecimento, já era professor universitário, já era psicólogo, fiz uma segunda formação, pós-graduação na PUC, MBA, e aí conhecimento humano, viagens pelo mundo, e aí falei, tá na hora de começar a produzir. Tinha muita porcaria, então hoje aí vem aquelas ondas de coachings e de autoajuda, e aquilo me incomodava muito. Porque não é algo muito superficial e passageiro. Nós vamos escrever algo mais profundo. E aí nós temos escritores muito bons, Augusto Cury e Paulo Coelho, que estão no mundo todo. E falei, vamos escrever algo de qualidade. E emplacou, hoje são 133 até o momento. Uau. Olha, gente, esse programa Entre Amigos ele é informativo também, porque eu tô descobrindo aqui, além de escritor, né, empresário, professor, né, a gente vai falar sobre isso também, mas também psicólogo. De todos esses títulos aí, qual que nasceu primeiro? Qual que você entendeu como uma vocação, como um chamado para você? Para dizer a verdade, assim, todos são a mesma coisa. Se for analisar, assim, o maior servidor que passou nessa terra, mais conhecido, é Jesus. Então, assim, ele veio com a missão de servir. Que fez praticamente tudo isso, né? Professor, então, o professor serve. O psicólogo também serve. O empresário, ele serve. Ele gera empregos, ele ensina, ele ajuda uma comunidade. Alphaville e Barueri é fruto de grandes empresários. Se não tivessem tantas empresários aqui servindo e gerando empregos, a cidade não seria tão grande. Então, assim, aí falou assim, mas onde que essas coisas se ligam? Pessoas. Então, psicólogo para as pessoas, trabalhava como diretor de vendas de grandes multinacionais, pessoas, professor universitário, ensinar pessoas, psicólogo, pessoas, e aí foi, escritor é para as pessoas. Então, assim, o mundo, eu acredito que existe para tocar o coração das pessoas. A música existe para tocar o coração das pessoas. Sim. Pessoas mudam, casam, se relacionam, se inspiram, se motivam com a música. Um livro motiva. Tem algum livro que você leu, principalmente nessa transição de carreira que você está falando agora? Teve algum livro
que fez muito sentido e que fez com que você despertasse Sim. para viver o que você vive hoje? Após a Bíblia, os livros que são aí best-sellers até o momento atual, até os dias de hoje, que continuam vendendo, Lei do Triunfo, Napoleão Hill, que estudou a mente de todas as pessoas bem-sucedidas de todas as áreas, esportes, inclusive Henry Ford, presidentes, e colocou no livro A Lei do Triunfo, que é um dos livros mais vendidos do mundo. Em Triunfo. A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Que é livro de cabeceira foi de Antônio Oliveira de Moraes, Silvio Santos, todos falavam que leram A Lei do Triunfo. Aí, gente, anota aí já, A Lei do Triunfo, já é uma dica já do professor Ribeiro. E eu já vou adquirir o meu também. E um fantástico que utilizam até hoje, ele vem de edição em edição, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Tem o Instituto Dale Carnegie, esse livro ensina a conquistar, a se relacionar. Eu li esse livro, maravilhoso. E muitos de livros de casamento, livros de prosperidade de venda saíram desses dois, de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e Lei do Triunfo. Então, baseado nesses livros que realmente nos deu bastante ferramentas. Professor Ribeiro, o que você acha a respeito da leitura? As pessoas que estão acompanhando a gente, que assistem, gostam de música, gostam de assistir filme, documentários, mas tem muitas pessoas que têm prazer em ler. Né? O que, na sua concepção, qual o poder da leitura na transformação de uma pessoa? A leitura, assim, hoje o Brasil vive uma crise o Brasil lê muito pouco, o brasileiro lê muito pouco. Perto dos países do mundo. Eu viajo bastante, você também viaja, mas os filmes, quando as pessoas assistem filmes ou em streaming, vê lá todas as estações de trem, Nova York, Paris, as pessoas estão sempre com livro. Mas no Brasil não, no Brasil a cultura e a política também não incentivou tanto. A leitura é importante para compreensão de texto, desenvolvimento de raciocínio e para enxergar o mundo de uma maneira diferente. Hoje nós vivemos essa crise ideológica no Brasil graças a essa falta de cultura. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, o conhecimento liberta. Então, leia mais. Quem lê mais pensa melhor, raciocina melhor, toma decisões erradas menos vezes, acerta mais e cresce. Então, assim, leia pelo menos um livro por mês, como meta, 12 meses. Se ler 12 livros, no ano que vem você é uma pessoa totalmente diferente. Fantástico. Eu li esses dias uma frase que fez muito sentido, que fala que todo mundo carrega dentro de si um livro, né? Toda pessoa é um livro ambulante, tem uma história para contar. Você que é um profissional, professor Ribeiro, que já escreveu tantas biografias, que inclusive hoje, gente, o professor Ribeiro trouxe alguns presentes para o nosso kit Entre Amigos. A gente vai falar desses livros, essas biografias que ele escreveu, da editora Eficaz, que é fantástico. Mas fala um pouquinho para a gente isso, né? Você que já teve esse contato com esses empresários que tiveram uma história, de repente não tiveram acesso às mídias, TVs, mas através do seu talento conseguiu documentar ali a história deles, e esse documentário com certeza inspira muitas pessoas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Com essa experiência, né, de estar tendo essa entrevista, você tem esse tempo com ele para entender toda a história, você tem alguma lembrança de alguma história que te marcou, de algum desses como que a gente pode dizer, escritores biografados, isso? Assim, eu tenho uma coisa que eu descobri depois dos 50 anos, com esse despertar da escrita, eu não sabia, mas eu tenho memória fotográfica. Todos os livros que eu escrevi, se abrir qualquer página, igual daquela série Suits, O Homens Eterno. Não sei se você assistiu, que tem um menino que abre a página e ele sabe o que está escrito. Sim. Eu sei a história de todos. Todos os livros que eu escrevi com muito amor. Te marcou, assim? Todos são muito boas, mas tem algumas que são, assim, fênix, renascimentos. Tem uma que nós estamos concorrendo esse ano ao Prêmio Literário Jabuti, que é o maior prêmio literário nacional. É uma biografia chamada Minha Estrada da Vida. Minha Estrada da Vida. Tá aqui? Tá aí. De Paulo Tem como mostrar pra gente? Minha Estrada da Vida. Minha Estrada da Vida, gente, é um livro... é muita biografia que o professor já escreveu. São mais de... 100 biografias. Hoje eu sou o maior biógrafo do Brasil em quantidade e qualidade. E essa história que está falando é desse cara aqui, do Paulo Escremin. Ele é conselheiro do Palmeiras.
Ele foi diretor do SETCESP, que é o Sindicato Patronal do Transporte, por 28 anos, mas o maior trabalho, a maior obra dele foi os mais de 30 anos na Casa André Luiz como voluntário, não só de 4 horas por dia durante 30 anos da própria vida. Como voluntário e financeiro. Que bonito isso. É fundador da TSA Cargo, uma das maiores empresas de transporte de exportação e importação do Brasil, e é cantor também. A Sula Miranda deu depoimento para ele, é cantor sertanejo, escreveu uma música chamada Obrigado, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, e aí ele patrocinou várias bandas de sertanejo, duplas, etc. E a Minha Estrada da Vida está concorrendo ao Prêmio Jabuti Literário de Melhor Biografia do Ano. Então aqui nos próximos dias aí vai sair o resultado, a gente está entre os finalistas. Contando a história de Paulo Escremin, um empresário que era office boy, veio do interior, trabalhou na Bolsa de Valores, montou a própria transportadora com a Kombi usada, velha, caindo aos pedaços, e hoje é uma das maiores empresas do Brasil. Só que no livro a gente conta a história de sucesso da empresa, do sertanejo, da música, do lado social, e esse livro é um dos livros que bem uma lição de vida de um brasileiro que deveria virar filme. Se fosse nos Estados Unidos, já tinha virado filme. Eu tenho uma dúvida. Espero que o pessoal de casa, alguém tenha essa mesma dúvida, porque daí já tira a nossa dúvida aqui. Como toda pessoa, eu acredito nisso, que tem história para contar, mas é diferente de alguém que tenha tanto resultado, como exemplo aqui, sim, nosso querido Paulo Escremin, a biografia Minha Estrada da Vida, a exemplo dessa biografia maravilhosa, e tantos outros. Tem muitas pessoas que têm uma história que pode inspirar as pessoas, e o que essa pessoa pode fazer? Ela pode sonhar em um dia ter uma biografia? Sim. É algo que é impossível ela conseguir, né, profissionais como o professor Ribeiro, como editor eficaz, ela conseguir chegar na realização de uma biografia? Sim. Tem aquela frase que é atribuída a vários autores, mas ninguém sabe o autor exato, assim: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. 3 coisas que você deve fazer na vida antes de morrer, antes de partir. Sim. E aí seus filhos, a maioria tem, e é fácil de fazer. Plantar uma árvore também super mais simples. Sim. Mas escrever um livro, publicar um livro, deixar a sua história para as próximas gerações é um desafio que nós encaramos isso com bastante ousadia. Hoje é viável, hoje tecnicamente já foi muito mais caro, mas o livro no Brasil ainda é muito caro, o papel é muito caro, o papel é cotado em dólar, tinta é cotada em dólar, escrever em si nem custa muita coisa. Hoje existem ferramentas e pessoas que até escrevem bem, mas dá vida a um livro que custa caro. Então, assim, imprimir um livro, distribuir nacionalmente. O Brasil é um continente, 27 estados. Fazer esse livro chegar na mesa do leitor, esse é um desafio que a nossa editora e as maiores editoras do Brasil fazem hoje. Fazer da obra a história e o legado do empresário, do empreendedor, do notável, do atleta, contar isso para o mundo, coisa que lá fora é muito mais simples. Um soldado americano volta de uma guerra do Afeganistão, já vira um livro, já vira um filme, já vai para uma plataforma de streaming, todo mundo assiste, acha legal, e é um soldado. A gente está falando de uma pessoa que dedicou a vida, mas hoje nós temos exemplos e exemplos no Brasil, mas eu cresci lendo biografias de americanos, Bill Gates, Henry Ford, Thomas Edison, e aí ia procurar biografias de brasileiro, não tinha. Quando eu comecei a escrever biografias, no Brasil eu tinha registrado 1.300 biografias só, de um país de 210 milhões de habitantes no atual, mas nos 500 anos nós temos brasileiros fantásticos, desde Barão de Mauá, o Matarazzo, que foi um dos maiores empresários do Brasil, a Antônio Hermílio, o Silvio Santos, mais recente, e quantos milhares dessas histórias se perderam porque ninguém registrava isso. Ninguém biografou isso. Desses homens que você falou, aliás, dos homens que você tem esse contato e esse privilégio de escrever a biografia deles, né? Acredito que você teve experiências com eles, mas você observando como psicólogo, não somente como escritor, mas como psicólogo também, existe um padrão
né, que você observou Sim. nesses homens bem-sucedidos? Assim como Lei do Triunfo, Napoleão Hill também colocou no livro um padrão de todas as pessoas que ele entrevistou. Você Escreveu o podia livro comentar com a gente um pouquinho? a Tô gente curioso, cria, cara. a gente começa a observar que todos têm ali algumas atitudes que fazem diferença para todos. Eu escrevi a biografia do Newton de Oliveira, é a única empresa de gases do Brasil, gases industriais, Indústria Brasileira de Gases, IBG, que é uma história desafiando gigantes. Existem um monopólio no mundo de 3 ou 4 empresas no mundo inteiro, e é o único brasileiro que tem uma indústria brasileira de gases, tentaram comprar ele de tudo que é jeito, e é um brasileiro com uma história fantástica. Então, o que eu aprendi com o Newton, obstinação. E escrevi o livro Um Químico Brilhante, que... Tem o livro dele também, a capa dele? Tem um Químico Brilhante de Valdemar Lazuri. É um químico admirado no mundo todo, e no Brasil as pessoas não conhecem. Uma das primeiras fábricas de tinta automotiva do Brasil, que é chamado Lazuril, é o sobrenome dele, Valdemar Lazuri. Ele é brasileiro, filho de italianos, e a Lazuril foi vendida para uma multinacional que não resistiu, muita pressão. As multinacionais compraram até a Suvinil. A Suvinil, que era a indústria brasileira, foi vendida para a BASF. E ele resistiu, mas acabou compraram. A tinta dele é fantástica, até o dia, ele está vivo, 92 anos, e as pessoas, quando tem o nome Lazuri, ficam encantadas. É um químico brilhante. Foi vendida para Sherwin Williams por alguns milhões de dólares. E aí depois... Valdemar Samuel Lazuri, um químico brilhante. Presidente da Skylac Tintas e Vernizes. Aí depois de 10 anos que passou a cláusula de venda da empresa, ele montou outra empresa chamada Skylac, e quando descobriram o mercado automotivo, descobriu que ele tinha montado essa empresa voltou a ser líder de mercado pelo nome, porque ele cria tintas que mudam o mundo. 90% das tintas do mundo usam a base das criações de um químico brilhante, as fórmulas do Valdemar Lazuri. E aí é conhecimento. Você fala assim, o que você aprendeu? Qual que é o diferencial que você vê? Qual é o diferencial? Fazer tudo com muita qualidade. Então, assim, ele produz a própria resina, ele produz o próprio... Primeiro, o tino do empreendedorismo. O empreendedorismo. Mas o conhecimento técnico é fantástico. Então, assim, de todos os empresários, eles conhecem muito, muito bem de sucesso, que eu escrevi biografias, o que fazem. Então, assim, são especialistas no produto ou no serviço, são os melhores no que fazem. Se é em gás, se é em transporte, se é em importação e exportação, se é escolas, que a gente escreveu de todos os segmentos. Eles são os melhores. E, assim, se dedicam demais, conhecem muito o produto. Dificilmente alguém do mundo consegue debater com uma pessoa dessa, porque ele tem muito conhecimento sobre o que faz. Bom, então, eu tenho, em cima disso que você está falando, eu tenho uma pergunta a respeito desses grandes homens, né, grandes resultados, né, que fizeram a história da indústria de vários setores. Mas na sua visão, professor Ribeiro, o sucesso, ele nasce somente do talento, ou, né, do talento, é claro, talento, a capacitação, né, que tem que buscar aquele a formação. 1% que nasceram com o dom de Deus do talento, Exato. Mas 99% é persistência e insistência, eles não desistiram. E tem também a questão das decisões, né? A pessoa ela pode ter talento, ela pode ter dom, mas de repente não tomar a decisão que você tomou, né? Que esses grandes homens tomaram, que eu tomei, que as pessoas de casa tomaram. O que você acha que pode ser um diferencial de sucesso para esse empreendedor que está assistindo a gente? Sim. As pessoas agem no automático e nem sabem. Eu vou falar como psicólogo e como escritor. Tem um livro meu chamado Poder da Palavra, e eu abro o livro com a palavra acordar. A gente faz um jogo de palavras ali. O que significa a palavra acordar, que vem de coração, é a cor que você vai dar para o seu dia. Nossa, que fantástico. Então, assim, todos eles acordaram. Muitos em várias idades. Uns com 30, outros com 40, a maioria depois dos 50. Mas o acordar é despertar e falar assim, chega, vou mudar a minha vida, vou mudar o meu mercado, vou ser o melhor, vou fornecer o melhor serviço, a melhor entrega, vou fazer o melhor. E aí foi aquele momento de mudança, que está no meu livro também, O Poder da Palavra. A palavra mudança significa transformação, tal, mas as pessoas não gostam de mudar. Eu sempre falo assim, as pessoas sentam no mesmo lugar em casa, no mesmo lugar do sofá, e se alguém senta lá, fala para o filho ou para a esposa, sai do meu lugar.
Então ele não gosta de mudança, ele usa as mesmas taças, as mesmas xícaras. A mudança é algo muito difícil de fazer. E todos eles fizeram, eu coloquei no livro, chamado assim, ou você muda, ou você dança. Mudança. Então, assim, todos eles acordaram e mudaram os seus segmentos, o jeito de fazer as coisas, até mesmo do Sebastian, que é cantor, ator, escreveu a biografia do Sebastian na CIA, negro, nasceu numa família pobre, e nos anos 70, na época militar, contra tudo e contra todos, ser bailarino. Então, assim, só o fato dele acordar e essa mudança fez ele ser um dos maiores. Hoje ele tá nas redes sociais, ninguém esquece do Sebastian. Então, por quê? Porque ele foi melhor no que ele fez como bailarino, mas ele mudou, tomou uma atitude e acordou. E até hoje ninguém substituiu o Sebastian. Que legal. Como garoto pobre, negro, da periferia, e contra tudo e contra todos, preconceito, se tornou, é pai de família, é casado, mas independente disso, do sexo, da religião, você é bailarino. É uma quebra de paradigma. E é interessante, gente, você vê que nós somos chique demais, né? O programa Entre Amigos tendo a honra de receber o professor Ribeiro, que é CEO da editora Eficaz, e lançou a biografia do nosso querido Sebastian. Eu lembro dele do Abuso e C&A, né? Abuso e Use. Abuso e Use. No livro aqui, a gente diz que ele fantástico os comerciais. A gente, nas nossas pesquisas, ele lançou Gisele Bündchen no Brasil. A Gisele Bündchen já era foi capa... o Sebastian que deu introduziu pontapé no mundo ali, no mercado brasileiro. Da moda. Ela era ela foi capa da Victoria's Secret dos Estados Unidos. Ela era uma modelo internacional, mas muito menina, muito jovem. Sim. Mas no Brasil, quando ela dividiu o palco com o Sebastian, o Brasil conheceu Gisele Bündchen, e nós colocamos no livro esse capítulo, o Rodrigo Santoro, Adriane Galisteu, Daniela Saraíba, muitos que ficaram famosos muito tempo depois, fizeram um palco, eram adolescentes. Sebastian foi padrinho de um monte de gente famosa, então. Foi, que legal. A C&A, o Sebastian com aquela energia, com aquela dança, com aquela voz que... Depois ele conta no livro que era uma voz, uma locução de um locutor, era uma voz off, depois que usaram a própria voz dele. Sim. Ele lançou muito desses artistas, dessas modelos, isso nos anos 90. Gente, e é um trabalho com uma capa feita com muita excelência. Eu sou suspeito de falar, né? Sou eu, Sebastian, coragem e audácia. O próximo é o seu. Já é um best-seller aqui. O próximo é da biografia do Gilson Campos. E tem outros livros também que também a gente vai lançar. Aguardem, não dá spoiler não. Mas vamos lá. Hoje, Sebastian, a gente vê algumas pessoas podem pensar que o livro só serve somente para lançar, colocar na livraria, vender e ter a questão do comercial. Algumas pessoas têm esse pensamento. Mas hoje a gente vê os empresários, né, usando de forma inteligente para contar sua história, gerar valor, e com isso ela constrói uma autoridade que gera negócio. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Autoridade. Hoje, assim, dificilmente tem um palestrante, um coach, um pastor, alguém um comunicador que não tem um livro. Hoje é muito raro, porque descobriram que o livro é a maior ferramenta de autoridade do mundo. Você acha que isso pode mudar tenho certeza. A vida de um empresário, de alguém que precisa de autoridade, notoriedade, né? Sim, assim também. é porque às vezes você tem conhecimento, você tem habilidade, você tem um bom produto, um bom serviço, você é um bom profissional, mas se você chega no cliente com um livro, já abriu as portas, a pessoa fala, já vai te tratar de uma maneira totalmente diferente. E o livro, ele abre muitas portas. Então as pessoas valorizam muito, no Brasil principalmente. Então, assim, eu lembro do Marcelo Rossi, do primeiro livro do padre Marcelo Rossi, vendeu milhões de cópias. E aquele livro, depois veio o primeiro CD, e aí veio outras coisas. Então, assim, hoje, Gustavo Kirten, a gente vai lançar na Bienal a biografia da André Sorvetão, uma das primeiras paquitas do Brasil. Querido demais. Do cantor Conrado. E um livro traz muita autoridade, ele abre portas, e é a maneira de você expressar todo esse conhecimento adquirido. Por exemplo, você é um menino, você é um jovem, mas você passou você passou pelo Twister, antes do Twister, tem a sua história que eu escrevo na biografia, depois tem todos os altos e baixos de uma carreira, depois tem a volta por cima, depois tem as lições que as pessoas vão aprender com o livro, e as pessoas não sabem de toda essa história que a pessoa passou.
Sim, vocês abriram o show do N5 nos Estados Unidos, Foi. uma das No bandas México. mais ouvidas. Hoje é o K-pop da atualidade, com milhares de pessoas. E o brasileiro não sabe que Gilson Campos abriu o show do N5 nos Estados Unidos para 200 mil pessoas. Isso em pesquisa, a gente colocou isso com dados, com informação, e isso para todos os empresários. Então, quando você coloca tudo que você passou, que para você talvez já se acostumou, é normal, mas um empreendedor, um aluno de faculdade, uma pessoa da Febraban, um cara que está na Ciesp, na Fiesp, pega um livro de uma pessoa que passou por diversas dificuldades, fala, cara, esse cara passou por isso, eu nem sabia. Então você está mostrando caminhos, atalhos para a pessoa buscar menos sofrimento e menos dor. Então, assim, um livro dá muita autoridade. Então, assim, se puder realmente publicar a sua história, independente se tem 20 ou 30, 40 anos, o WhatsApp mudou o mundo com 20 meninos na Ucrânia e foi vendido por bilhões, é uma empresa que vale bilhões. Então, assim, 20 meninos mudaram o mundo e está em livro. E aí é o que a gente faz, é transformar essa experiência dessas pessoas que passaram por diversas fases que as pessoas não sabem. E a gente coloca isso no papel de uma maneira narrativa, com a jornada do herói, escrita em terceira pessoa, que é a técnica dos best-sellers mundiais, que as pessoas vão participar da história. Então ela se emociona, ela chora, ela vibra, ela se inspira, aquilo toca o coração. Como se fosse, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, hoje o movimento evangélico é muito grande, cresceu bastante. É o que esses grandes compositores, esses grandes comunicadores e pastores fazem com as palavras. A gente coloca isso no papel. Que um livro, que seja uma biografia ou uma obra falando sobre algum tema, né, levando cura, né, para alguma situação, o que isso pode fazer, né? Eu estou dizendo agora para o autor, tá? Para o escritor. O que isso pode fazer para o autor, o livro, em si a obra, que as redes sociais de repente não conseguiriam entregar? O autor, assim, na maneira de ganhar dinheiro ou não? Exatamente. E até mesmo com a questão da autoridade. Além da autoridade, que o escritor do Brasil fica rico se vender best-seller, vender milhares de cópias. Sim. Mas independente disso, é uma fonte de renda. Vamos falar de empreendedorismo. Tá. Eu vejo muitos empresários que depois que escreveram o próprio livro, tem um camelô, que foi no Jô Soares, há muitos anos atrás, vendia doce na rua, e virou um livro, depois se tornou palestrante e ficou rico. Então, assim, aquele primeiro passo abriu grandes portas. David, o camelô, está no Rio de Janeiro, tal. E no Brasil, centenas de outras pessoas, depois de um livro tem um valor de custo, mas ele te dá uma renda. Muitas pessoas, muitos mesmo, palestrantes, empresários, hoje têm uma renda fantástica com a venda de livros, em palestras, em cursos, em aula. E depois que ele lançou um livro, ele entra no mundo do empreendedorismo por causa da palavra. Ele é um professor universitário, ele é um empresário que tem bastante sucesso, mas o livro abriu muitas portas. Então, hoje a gente tem aí o fundador da Polishop, que depois do livro abriu muitas portas, porque chegou em lugares que a Polishop não chegava, o João Polinário, o Catito Maia, que é da Chili Beans, mas depois que colocou a história no livro, o livro vendeu milhões de cópias e, independente se ele precisava ou não do dinheiro, os livros trouxeram muito dinheiro, não só para ele, para todos os outros. Abriu porta para tantos outros empreendedores. Habib's, o Habib's, todos os empresários brasileiros que lançaram livros, o livro acabou se tornando uma fonte de renda. Que fantástico. Todos eles, sem exceção. Tenho uma dúvida. Esses dias nós estávamos conversando, né, falando até a questão do alinhamento da minha biografia, falando da diferença de você ler um livro, de uma biografia, vamos falar de uma biografia, ou de um livro que a pessoa está contando testemunho, de você ler aquele livro e aquela pessoa está falando na primeira pessoa, e a diferença de você, como no seu caso, de ler um livro, no caso ali, é uma terceira pessoa falando, contando a história. Sim. Qual que é esse diferencial da Editora Eficaz? Sim, aí veio do conhecimento que eu adquiri adquiri de um livro dos anos 70. De tanto estudar e fazer pesquisas, porque um biógrafo é historiador. A gente achou um livro chamado Poder do Mito, que foi de onde saiu a história, de onde saiu Star Wars.
O Joseph Interessante, Campbell, viu? que escreveu O Poder do Sim. Mito, acabou entrevistando o Jorge Lucas, E ou Jorge Lucas entrevistando. Tá no YouTube, O Poder do Mito 1, 2 e 3, é um livro. Poder do Mito. E aí ele estudou o Poder do Mito, que independente dos nomes que nós damos, as histórias se repetem há séculos. Então, os gregos, Deus do Sol, Deus da Lua, Zeus, e aí depois vem para outras religiões, muda o nome do Deus, mas é o Deus Sim. da energia e tal, ele vem enxergando esse padrão. E Jorge Lucas, depois que entrevistou o Joseph Campbell do Poder do Mito, criou lá o Darth Vader e os Jedis, Sim. o bem e o mal. Então os Jedis têm a força de branco e o Darth Vader de preto. Então, assim, é o bem e o mal. Então, Deus A dualidade, bem e mal. e o bem e o mal. E isso existe em todas as religiões. E aí, eu estudando esse material, falei, caramba! E aí descobri que os maiores filmes, as maiores séries, os maiores livros... Descobri, não. Quem estuda, você percebe a diferença de um livro em primeira pessoa e em terceira pessoa. Star Wars em terceira pessoa, o sucesso do Bop em terceira pessoa, o sucesso do La Casa de Papel, você não percebe, mas apesar de ser o professor ser o bandido, todo mundo torce pelo bandido. Sim. Mas você tem uma locução off ali em terceira pessoa contando a história e as estratégias do professor com toda a equipe. E a pessoa não percebe que está assistindo as cenas, mas tem alguém falando. Tem alguém contando e narrando a história. Aí você fala, cara, eu não tinha percebido isso. Então tem uma diferença muito grande de primeira pessoa. Quando você fala, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu sou bom, eu conquistei, ganhei todas as Copas do Mundo. A pessoa fala, você tem tudo isso. Você acha que isso pode, de repente, inibir na hora da leitura e a pessoa parar de ler? Então, assim, o próprio Pelé já conhecia essa ferramenta. O Pelé falava dele em terceira pessoa. Ele fala, entende? O Pelé, o Edson. Quando ele falava o Edson, não falava eu, Edson. Cara, que sacada de mestre. E aí, o terceira pessoa te coloca numa posição de somos nós, estamos juntos. Sim. E falando eu é arrogante. E ainda tem muitas pessoas que não aprenderam, é difícil escrever em terceira pessoa, e quando lê um livro em primeira pessoa, no primeiro capítulo já desiste. Porque é mais chato, né? É mais maçante. E as nossas biografias, nós fazemos questão de escrever com a jornada do herói, porque que as pessoas se apaixonaram por Rocky Balboa, cai, levanta, apanha, e todo mundo torce, levanta, terceira pessoa. Harry Potter, terceira pessoa. Faz com que o ouvinte, a pessoa que está assistindo, se apaixone, pela dor do participa, outro. Torça. E aí o Harry Potter, o menino, foi doado, sofreu bullying pelos próprios tios e pelo primo, e a perseguição no filme inteiro, e a saga toda, eles já estão idosos, e as pessoas continuam apaixonando a saga do Harry Potter. E aí a gente faz a questão de contar a história das pessoas sem arrogância, sem individualidade. Pelos olhos de entrevistados, pelos olhos do mercado, pelos olhos das pesquisas e as entrevistas dos familiares. E aí quando a pessoa lê a história, fala, caramba, essa pessoa escrevia a história da Expresso Nepomuceno. O cara começou com um caminhão, o seu Aguinaldo de Souza, com um caminhão em 1959, transportando grãos de Minas Gerais, do Ceasa para Minas Gerais, todo dia, ia e voltava de madrugada para Minas. E hoje é uma das maiores transportadoras do país, e que faleceu ano passado como um dos homens mais ricos do país. E ninguém conhece a história do Aguinaldo de Souza, que é um menino pobre, analfabeto, e com pouco conhecimento, pouca leitura, e legado, né? Se transformou nos maiores empresários da história do Brasil. 7 mil empregos diretos e fora os indiretos. Então é algo fantástico. A gente está vendo aqui, a galera que está em casa está vendo ali um livro ali, ó, Transforme Sonhos em Realidade. Deixa eu ver esse livro aí, doutor. Esse é um livro nosso. Transforme Sonhos em Realidade. Por que você escreveu esse livro? E se tem alguém especial, uma persona que você gostaria que eu visse isso? Ele é muito rápido, ele é um livro de metas, objetivos, sonhos. Se tiver só na mente, nunca vai se realizar, se você não coloca no papel. Aí a gente escreveu esse livro para poder, como você realiza um sonho. Desde você ter um sonho, aí vamos fazer um planejamento. Então tem que ter data para poder começar e terminar. Tem que ter começo, meio e fim. Não vou conseguir chegar em algo maior, então vamos fazer algo menor. Conquistas diárias.
E aí tem dicas fantásticas de planejamento, de objetivos, metas e de como alcançar, com técnicas que a gente aprendeu a vida inteira, de se não colocar no papel, não executar, sem execução nada se realiza. E aí saiu esse livro, nasceu o livro Transforme Sonhos em Realidade. Fantástico, gente, super dica, né? Na prática. Esse Sim. livro é prático. E você fala aqui no livro algo que é muito importante, né? Esse livro irá desafiá-lo a sair da sua zona de conforto, enfrentar seus medos e abraçar o desconhecido. E é exatamente isso que você falou, né? Sim. Colocar meta, né? Vai com medo mesmo, se planeja, né? Consegue esse objetivo, vai para o maior e várias ferramentas para isso, que é o que os coaching chamam hoje de mentoria, counseling, e com ferramentas disponíveis no mercado, a pessoa fala assim, eu quero um carro, beleza, quanto eu ganho por mês, quanto eu posso guardar por mês, eu não posso comprar à vista, mas eu posso comprar via consórcio, R$300 mensal, e aí em 3 anos você tem um carro, viagem para Paris, uma viagem para o exterior, a gente tem exemplos de tudo, casar hoje é muito caro, é muito difícil, mas se você colocar no papel, em 2, 3 anos, que passa-se muito rápido, você consegue realizar praticamente todos os seus sonhos com planejamento colocado com execução. É esse livro que esse livro fala. Você como escritor, né, professor, também psicólogo, qual que é a importância, qual que é o poder da mentalização? Tem vários nomes, na Bíblia tem algumas passagens, e algumas religiões têm alguns nomes, e no livro que a gente escreve, várias passagens que a gente escreve, é o poder da visualização do voto. Isso é uma lei. Poder da visualização do voto. É o nome mais utilizado no mundo todo. Quando a pessoa visualiza, ela imagina, o cérebro, as coisas acontecem primeiro aqui no coração. Depois a ação, a atitude. Então, pensamento gera sentimento gera pensamento, pensamento gera atitude, comportamento, etc. Fantástico. E aí, primeiro, antes de você mudar o seu comportamento, você mudar o seu pensamento. Então, assim, funciona muito. A lei da visualização é utilizada há séculos em diversas religiões. Os caçadores aborígenes na Austrália já falavam isso. Até hoje eles fazem isso. Eles ensaiam a caça, a dança da caça, antes de irem para a caça, se imaginam caçando com as madeiras, os ganchos de madeira, e caçam antes de irem, visualizou, e saem para a caça. E aí caçam. Então, isso, os aborígenes, muito antes do Brasil. Ayrton Senna fazia muito isso. Eu sou fã incondicional de Ayrton Senna. Agora, depois de muitos anos, o Congresso aprovou aí a lei que ele é um dos heróis brasileiros. Mas demorou mais de 20 anos depois da sua morte. 30 anos depois da morte de Ayrton Senna. Ele diz isso, que todo mundo via... O Galvão Bueno conta isso num documentário, que o Ayrton Senna falava para ele, quando sentava no cockpit de um carro, ele visualizava dando todas as voltas no percurso da corrida e ganhando a corrida. E era aquele momento de concentração do Ayrton Senna quando ele estava dentro do carro, que a mente dele viajava e as pessoas tá concentrado. Não, ele estava fazendo lei da visualização do voto. Ele estava fazendo visualização que ele tinha ganhado a corrida e ganhava. Funciona. Então ele aprendeu isso com o Nuno Cobra, que era o técnico dele, que é um livro também, que era o professor de educação física dele, e isso existe há muito tempo. A gente tem uma base bíblica que fala que a fé é a firme convicção daquelas coisas que a gente espera, mas a gente não vê, mas a gente crê. Então, falando em fé, gente, falando em trajetória, falando em todas essas biografias, essas histórias brilhantes, para que eles pudessem se tornar realidade, passou por mão de profissionais, assim como o professor Ribeiro e toda a sua equipe da Editora Eficaz. E eu quero falar para você que é empresário, que é artista, que é empreendedor, palestrante, precisa gravar o seu conteúdo com qualidade. Precisa gravar o seu podcast para gerar conteúdo, gerar valor, como foi dito aqui. E precisa também de um espaço para gravar o seu programa de televisão, receber aqui o seu convidado, gerar valor, mas fazer isso com qualidade. Quero indicar aqui para você a Corban Cine TV. É uma produtora que fica aqui em Alphaville, gente. Pensa um lugar que tem
uma localização fantástica, fácil de estacionar, você é muito bem recebido, sempre aquele cafezinho quentinho, aquela água maravilhosa e uma equipe fantástica, preparada, com equipamento de última geração. E eu já quero pedir então para produção, já gera aquele vídeo da Corban Cine TV. Roda aí. Estamos com uma novidade para você que acompanha nosso trabalho nas redes sociais. Agora você pode agendar sua gravação aqui no Estúdio Corban por meio do nosso site, corbancinetv.com.br. É muito simples e fácil. Acompanhe comigo. E vem comigo. Olha só como está o nosso site de cara nova. Quando você acessar www.corbancinetv.com.br, você vai ser direcionado para essa tela. Essa é a nossa tela inicial do nosso site, tá? Aqui nós temos o menu suspenso, onde nós temos os botões que te leva diretamente para o nosso Instagram, YouTube, fala com a gente no WhatsApp. E aqui vai a grande novidade, a grande sacada nossa foi criar a reserva do estúdio. Se ficou com alguma dúvida, bem acima na primeira página tem o nosso WhatsApp para suporte a todas as suas dúvidas. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Top demais, gente. Se tinha dúvida, então acabou agora. Você entre em contato. Tem as redes sociais aqui embaixo. Entre em contato aqui, @CorbanCineTV. Fala lá com o senhor Augusto. Faça o orçamento, que com certeza o seu projeto vai sair do papel e vai ser um sucesso. Tá bom? E, gente, vocês que estão aqui no Entre Amigos, aqui no canal do YouTube Corban Cine TV. Se não inscreveu, já se inscreve no nosso canal, né? Faça parte aqui da nossa família Entre Amigos, aqui no canal do YouTube Corban Cine TV. E eu quero você que está comentando, que está deixando pergunta aqui, a nossa equipe, né? Tá vendo aqui toda a galera que está comentando aqui com a gente. Você está participando do sorteio, gente. Se não comentou aqui, colocou um joinha que seja aqui embaixo nos comentários, já está participando do sorteio do kit Entre Amigos. Gente, vocês estão vendo que o kit Entre Amigos está crescendo cada dia mais. Mostra aqui, por favor. Essa câmera abre pra gente, ó. Cada programa cresce mais. Hoje o nosso convidado, o professor Ribeiro, trouxe alguns livros fantásticos que vão te inspirar. E tem outras coisas muito bacanas, né? O pessoal, fora o que a gente tem aqui, o pessoal tem dado serviços, né? Tem um monte de coisa aí que a gente pode deixar na descrição do vídeo, mas é um kit feito com muito carinho para você, tá? Então só faz seu comentário e já tá participando. E é nóis. Professor Ribeiro, cara, que honra ter você aqui com a gente. A sua história, né? O resultado que você tem fala por si, né? E a própria palavra, né? A Bíblia fala que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos e a gente vê isso muito claro em você. O paixão, o comprometimento, o profissionalismo que você tem com cada uma dessas biografias. E aí queria que você deixasse um spoiler da biografia. O que as pessoas podem esperar da biografia do Gilson agora em setembro na Bienal? E de tantos outros, né? Tem mais de 100, né? Você falou, sim, lançamentos. Dá um spoilerzinho já. Na câmera 2, é isso, produção? 2. Câmera 2 ali, toda sua, vai lá. Vamos lá. A Bienal Internacional do Livro é a maior bienal cultural da América Latina, com média de 150 mil pessoas de passagem por dia. Até hoje recebi da organização que os ingressos dos dia 5 já estão, dos dia 5/9, nós estamos em julho, já estão todos esgotados. Então a nossa editora investiu bastante e teremos um stand na Bienal Internacional do Livro, que é o maior evento literário e cultural do Brasil. Lá vai ser o lançamento nacional do Gilson Campos, da biografia Gilson Campos. A gente vai fazer um pré-lançamento numa livraria de destaque para os convidados e amigos, familiares especiais, e lá vai ser o lançamento nacional, porque em 10 dias passam em média de 1,5 milhão de pessoas. Os maiores escritores do Brasil, entre imortais da Academia Brasileira de Letras e da Academia Paulista de Letras. Os mais famosinhos aí que estão na internet, os influencers, estarão todos lá, e público. Então, a biografia do Gilson Campos, eu digo, ela é emocionante. Eu escrevi ela baseado em muitas informações, depoimentos,
E eu mesmo, assim, eu vou falar que me emocionei a escrever essa biografia. Desde abusos na infância, a superação de problemas de todos os níveis, financeiro, pessoais, crescimento, família, filhos. Então, quem lê essa biografia do Gilson Campos, não é porque a gente escreveu, não, é porque 99,9% das nossas obras são preparadas para se tornar documentários e filmes biográficos. É emocionante. O pessoal às vezes vê eu escrevendo lá no meu escritório e fala: você está chorando? Sim, estou me emocionando, porque eu consigo colocar a dor de quem é casado, de quem perdeu um filho, de quem separou, de quem tem problemas financeiros, da realidade do Brasil. Empreender no Brasil é muito difícil. Então, assim, ser empresário, ser cantor, ser artista, hoje no Brasil desafiando gigantes, literalmente, do filme, desafiando gigantes. Muitos impostos, e a gente luta contra tudo isso. E quando eu coloco isso em palavras, eu até choro. Então, a gente vai lançar lá várias biografias novas na Bienal Internacional do Livro. Esse é um ano em São Paulo, um ano no Rio. Então, a cada 2 anos é em São Paulo. Então, este ano vai ser no AMB, e expectativa total, os maiores mídia, imprensa, jornais, estarão todos lá cobrindo o evento. E vai ter o prêmio, o stand do Prêmio Jabuti é de frente do stand da Editora Eficaz. Olha que chique, que honra. E de frente do auditório principal, onde vão passar lá os maiores escritores do Brasil. Fantástico. Então você vai ter um dia lá com a gente, os 10 dias está liberado para nos visitar, mas vai ter o dia de autógrafos do Gilson Campos ao vivo lá na Bienal Internacional. E a gente vai avisar aqui com vocês, para vocês participarem, poder estar juntinho com a gente. Vai ser um tempo muito, muito especial. Vai ser uma honra receber vocês. Gente, a gente tá caminhando pro final. É a hora que o pessoal de casa fala: caramba, já tão rápido. Vai tudo que é bom, né, gente? O negócio é rápido, mas foi um momento muito especial, porque o professor Ribeiro é um cara que ajuda muitos empresários a contar a sua história, né? E esses homens, através dessas biografias, eles constroem um legado, né? Que vai ficar para o filho, para o neto, para o bisneto, porque a história, ela realmente tem esse poder de nos motivar e gerar em nós fé e perseverança. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente finalizar, professor Ribeiro. Você que com esse talento que você faz com tanta excelência, você faz com brilho no olhar, né, de escrever com excelência, desde da diagramação, que é fantástica, já elogiei já a sua equipe, tá de parabéns, a diagramação é fácil de ler, a capa, a arte, tudo é um produto que você compraria só pela capa, você compraria. Sim. Mas assim, com todas essas pessoas que de repente você ajudou, quem foi a pessoa? Se você quiser falar o nome, tudo bem, senão você só fala a história. Quem foi a pessoa, primeiramente, que ajudou você? Momento gratidão, gente. Esse é aquele momento que eu amo. Assim, a gratidão, a palavra gratia, ela vem do latim, né? Quando nós somos agradecidos, tudo volta para a gente em dobro. Sim. E todos são importantes. Todos, de alguma maneira, quando acredita no biógrafo. Imagine se escolher uma pessoa para escrever sobre sua vida, que não é uma pessoa que não é sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho. Sim. Então é um voto de confiança. Mas tem uma pessoa que te ajudou. De repente, antes de ser o escritor, tem um nome. Se pudesse falar um nome, quem seria? Eu tive grandes mentores. Eu sou muito grato a quem me colocou no mundo das palestras, dos cursos, do desenvolvimento humano, foi Eduardo Botelho. Eduardo Botelho. É um grande palestrante, faleceu. Ele, professor Marins, professor Gretz, eram os palestrantes dos anos 90, não existia tanto palestrante como tem hoje, que são os coachings, aí, os influencers da internet. Naquela época, pouca gente tinha muito conteúdo, mas tinha muita qualidade. Eles tinham muito conteúdo. E o Eduardo Botelho, eu fui dar aula lá no Instituto Eduardo Botelho na época, e que abriu aquelas portas, e de lá eu conheci grandes palestrantes, grandes empresários, grandes vendedores, grandes executivos. Ele foi um ali que... E já tinha vários livros, só que naquela época tinha CD.
muitos CDs, eu ouvia CD no De carro, palestras. de palestras. Eu gravei CDs, eu gravei muitos DVDs na época. Eu tinha um livro em 99, mas de CDs e DVDs eu tive mais de 50. E se fosse transformar isso em livro, todos seriam livros. Mas foi Eduardo Botelho. E depois de Eduardo, eu tive vários mentores, pessoas que me ajudaram não com palavras, com direcionamento. Tive grandes mentores. Eu aprendi muito na PUC, quando eu fiz pós-graduação com o Mário Donadil, um grande escritor, um professor. Falou assim, tenha sempre um mentor. Nunca Ande sozinho. ande sozinho. Nem pode ser seu pai, pode ser seu padre, seu pastor, um psicólogo, mas sempre tenha uma mentor. pessoa que tenha mais conhecimento que você, mais Que você experiência, possa espelhar e modelar aquela pessoa. se aconselhar, a perguntar. E aí eu Fantástico. tive vários mentores, tanto físicos e tanto que eu aprendi em programação neurolinguística, virtuais. A programação neurolinguística com a visualização tem vários exercícios que eu mesmo aplico para meus pacientes. Falo assim, escolha 3 mentores, pessoas que já se foram, que foram referência na sua vida. Eu falo, Nikola Tesla, eu tinha um, que é o pai da lâmpada, não é o Thomas Edison. Sim. Depois leiam os meus livros, Que vão legal. descobrir por quê. Thomas Edison não foi o pai da lâmpada, foi Nikola Tesla. Einstein foi fantástico. E depois Henry Ford mudou o mundo. Eu trabalhei no mercado automotivo há muito tempo, e aí tudo que eu faço 3 perguntas para esses 3 mentores. Tesla, Einstein, Ford. O que você faria? O que você faria? Se fosse você no meu lugar. Aham. E aí são mentores que a gente fala espirituais, mentais, ou de visualização, e aí eu agiria como eles. Que legal. E na área também, né, espiritual, você fazia a pergunta, né? Jesus, o que você faria, né? No meu Isso é lugar, o que você importantíssimo. faria? Importante demais. O que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, agrada ou Fantástico. desagrada a Jesus? E aí, se você Exato. fizer essa pergunta antes, você não faz. Não Automaticamente no coração você vai ter a resposta. Momento gratidão, eu gosto mais desse momento, porque agradecer faz parte do nosso crescimento como pessoa, principalmente. E aquele momento, gente, é claro, do bate-bola. A gente não pode acabar esse programa antes do nosso bate-bola, né? Você já jogou bola em algum momento? Bastante, Gostou? gosto. Rapaz, deixa eu ver a canela do homem. Tem canela de jogador, gente. Vamos lá, bate-bola, ó. Eu vou te falar uma palavra, né? E você vai responder com uma palavra, tá? Vou te falar uma palavra e você vai responder com uma palavra que vier na sua cabeça. Pode ser? Pode ser. Bora lá. Atenção. Bate-bola entre amigos com o professor Ribeiro. Um livro. Lei do Triunfo ou Bíblia? Então, Bíblia. Vamos falar Bíblia. Boa. Uma palavra. Amor. Boa. Uma resposta. Uma resposta. Paciência. Boa. Família. Tudo. Show. Dinheiro. Não é o mais importante. Boa. Fé. Essencial. Legado. Importante. Sonhos. Realize-os. Boa. Brasil. É oportunidade. Para finalizar, biografia. É com o professor Ribeiro e com a editora Eficaz. Aê, arrasou! Muito obrigado, professor Ribeiro. Que noite especial. Hoje, quinta-feira. Um dia onde muita gente, de repente, teve um dia corrido, né? Passou por dificuldades, aí parou para assistir esse programa. Eu tenho certeza que essa história sua, né, de luta, começou, né, de forma simples, família simples, lutou, estudou, se capacitou e persistiu, e hoje é um cara que fez a história, está fazendo história, contando através de tantas biografias lindas como essas, pela editora Eficaz. Obrigado por aceitar o convite. Queria que você deixasse aí uma mensagem final, sua câmera ali número 2, para todos que estão assistindo Entre Amigos. Eu vou replicar um conhecimento que vem de séculos. Vai ser o faxineiro, seja o melhor, vai ser o padeiro, seja o melhor, vai ser engenheiro, seja o melhor. Dê o seu melhor. 100% é importante, mas dê 110% e que a sua vida muda. Fantástico. Obrigado mais uma vez aqui, vai. Prazer. Obrigado por aceitar o convite e por nos
né, brilhantar o nosso kit Entre Amigos, que agora está recheado de biografias e histórias que de fato vai inspirar você. Gente, hoje a gente entendeu que um livro, ele não é somente um papel, um livro não é somente algo que foi impresso, que está nas livrarias. Ele é muito mais que isso. Ele é memória, ele é identidade, ele é legado, ele é a prova de que uma vida, por mais que seja difícil, passe por situações, ela vale a pena ser vivida. Porque quando você persiste, assim como nosso convidado hoje, professor Ribeiro, e você alcança o sucesso, alcança ao menos o desejo do seu coração de fazer algo de bom para as pessoas, e isso no meu entendimento já é sucesso, poder ajudar as pessoas, e que você consiga isso, que você consiga o seu objetivo, seja escrevendo livro, seja lendo livro, seja lendo uma biografia, se inspirando, crescendo, se apaixonando, se emocionando, mas o principal disso tudo, que você descubra a sua essência, quem é você. E através desse dom que Deus deu para você, não foi para mim, nem para o professor Ribeiro, nem para ninguém. Deus deu esse dom para você. Que você, entendendo isso, você possa fazer a sua parte, escrever a sua história e ajudar muitas pessoas. Esse é o desejo do meu coração e de todos nós aqui do programa Entre Amigos. Gente, obrigado. Vocês ficaram até o finalzinho com a gente. Compartilha geral, compartilha com a família, compartilha nos grupos. Bora compartilhar, porque hoje o programa foi fantástico, tá bom? Programa Entre Amigos toda quinta-feira, às 8 da noite, aqui no canal do YouTube, Corban Cine TV. Beijo no coração de todos vocês. Fiz igual o Jô Soares agora, né? Que saudade daquele cara. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima quinta-feira. Já tô com saudade. Fique com Deus. Até a próxima quinta, às 8 da noite, aqui na Corban Cine TV. Valeu, gente. Fique com Deus. Música, histórias, inspiração com Gilson Campos. Aqui na Corban Cine TV.